Boa tarde a todos. Essa é a nossa segunda palestra, né? Informamos que a participação neste webinário é livre. Caso você deseje receber uma certificação, deverá preencher o formulário de inscrição, que será disponibilizado no chat desta sala. O certificado será enviado posteriormente para o e-mail cadastrado no formulário, após o encerramento de todas as atividades do primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense. Assim, preencha seus dados no formulário com atenção para que a certificação seja realizada corretamente. Quem vai fazer a moderação, a princípio, seria eu e o Cal, né? O Cal, acho que ele está com uma dificuldade de conexão lá. Então, eu continuo aqui também, vou fazer a apresentação do Luiz e do Marcos, tá? A palestra de hoje, então, ela tem como título Manejo de pragas e doenças na viticultura orgânica com base nas variedades tradicionais. Então, damos as boas-vindas aos palestrantes Luiz Carlos Gil Rupp e Marcos André Kurtz Almansa. Luiz Carlos possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em Produção Vegetal pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de agronomia com ênfase em fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: produção orgânica, agroecologia, viticultura, desenvolvimento rural sustentável e agricultura sustentável. Marcos Almansa possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em fitotecnia, ênfase em fitossanidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitossanidade, fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fitopatologia, controle biológico alternativo de fitopatógenos e doenças de tronco da videira. Atualmente trabalha no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves, e atua como professor na área de pesquisa e inovação, fitopatologia. Também já exerceu atividades de direção de extensão, diretor de pesquisa e inovação, pró-reitor adjunto de pesquisa, pós-graduação e inovação e coordenador do curso de bacharelado em agronomia. Agradecemos ao Luiz e ao Marcos pela disponibilidade em abordar estes temas conosco. Informamos que as dúvidas podem ser enviadas pelo chat do canal e os moderadores farão as perguntas ao final de cada apresentação. Dou a palavra, então, ao Luiz. Muito obrigado pela presença. A palavra é tua, professor. Tá certo. Boa tarde, Juarez. Muito obrigado pelo convite, né, e parabenizo já pela iniciativa de fazer esse evento. Acho que chegou aí nosso amigo Cal, né? Eu Velocino Bonzano, só faz uns 15, 20 anos que não via mais este evento da Econeve, da maçã orgânica. Já estivemos aí, né, visitando propriedades, acho que a própria propriedade tua, estive aí em Santa Catarina, muito tempo atrás mesmo, né? Então, uma satisfação estar aí com vocês hoje, trocar um pouco da nossa experiência aqui da Serra Gaúcha na produção orgânica, né? Antes de estar no Instituto Federal, eu trabalhei muitos anos, mais de 15 anos, no Centro Ecológico de IP, uma breve passada pela Emater também, e isso, eu peguei uma transição muito grande. O Marcos também viveu essa transição, né, da produção orgânica, que eu digo assim, de uvas aqui na Serra Gaúcha, baseada... Cobre é muito importante, a calda bordaleza é muito importante, mas era só isso que tinha praticamente. Só isso é um exagero que nós usávamos, né? Claro, isso pensando em doenças, né? Mas, então, é uma satisfação poder contar, poder estar contribuindo com vocês. Espero que a gente possa ter aí uma tarde legal, perguntas depois ou durante, não sei, né? Vocês querem, acho que, encaminhar as perguntas para o final, né? Tá bem? E o Marcos vai estar contribuindo junto aí, né, nesse cenário aí de produção no debate aí na minha apresentação, porque eu vou trazer as cultivares, um pouco dos princípios aí da produção e vou trazer alguns elementos dessa questão das doenças, né? Então, assim, ó, eu trago um dado aqui mundial, né, um relatório agora que saiu em fevereiro desse ano, produzido pela IFUAM, FIBL, né, com a produção orgânica mundial de uvas, né? E aí a gente vai ver que nós temos aí mais de 500 mil hectares de produção de uva orgânica no mundo, né?
e a Europa com 430 e poucos mil hectares de produção orgânica, né? E na América Latina nós temos aí uns 20 e poucos mil hectares, né? Quando a gente olha a produção orgânica de uvas, a gente tem essa questão, o que é uma viticultura europeia, né? É uma viticultura com 430 mil hectares de vitis vinífera, né? Mas também com um clima muito diferente do clima, especialmente do sul do Brasil. Nós aqui temos o dobro ou mais de chuva em condições normais, não considerando esses fenômenos trágicos que a gente está vivendo agora. E quando a gente vai para lugares da Espanha e alguns outros lugares, vamos aqui, Mendonça, onde é feita, onde tem uma produção orgânica, até bem importante, em que é quase um clima de deserto. Então aí a vitis vinífera se torna, não digo fácil de produzir organicamente, mas se torna uma coisa muito mais factível e possível, né? Assim também na Califórnia, que tem lá mais de 90% das uvas americanas com vitis vinífera, porque o clima é mais seco, né? Quando a gente vem para a realidade de sul do Brasil, o que a gente vê? A gente vê que as cultivares, por conta desta condição climática de maior incidência de chuva, maior ocorrência de precipitações, as cultivares americanas, né, como Bordeaux, como Concorde, é que elas são a base da produção orgânica, né? Eu acho que, Marcos, acho que essa que é a grande diferença, né? Nós temos um clima chuvoso aqui que torna muito complicado produzir uma vitis vinífera na Serra Gaúcha organicamente. Seja essa vitis vinífera para mesa, seja essa vitis vinífera para vinho. E aí entra um terceiro aspecto e que nós temos uma boa inovação, assim, o Marcos, principalmente, já tem há bons anos trabalhando com uvas viníferas cobertas e vai relatar isso, né? Tem a experiência da Casas Hortes, que eu acho que vai ajudar bastante nessa elucidação desse diálogo, que é a cobertura plástica. E que esta cobertura plástica praticamente nos copia, né? Nos faz ter aquela condição de clima mais seco, né? Menos, né? E, portanto, menos umidade para as doenças que são, Marcos vai detalhar depois, doenças que incomodam muito a produção orgânica de uvas na Serra Gaúcha, como antraquinose, escoriose, o míldio, né? A plasmópora, e que quanto mais chuva, melhor elas estão, essas danadas. E aí, quando se trata de uvas para produção orgânica, então, as cultivares rústicas, as cultivares viníferas, as cultivares americanas, como o Bordeaux, a Concord, elas são muito importantes. E Carmen, que é uma cultivar nova da Embrapa, e as tradicionais, tem a Rúbia, que também é uma Niagara com Bordeaux, não tem muita área plantada, mas também tem rusticidade. Tem a Zeperina, que ou é um híbrido de cultivares, ou é uma burquina em algumas referências. Então, assim, a questão grande de separação desse tipo, nós teríamos três sistemas, vamos dizer, três mundos diferentes de produção de orgânico de uvas. As americanas, que pela condição de rusticidade a gente faz a campo, as viníferas que estão localizadas em clima seco para ser produção orgânica, e as viníferas na nossa condição, hoje ainda necessitamos da cobertura plástica para garantir uma produção mais estável, né? Então, Marcos... Luiz, só um comentário bem rápido, tá? Tu comentou Serra Gaúcha, mas quando tu fala em Serra Gaúcha, é Serra Catarinense também, é válido mesmo, da mesma maneira, porque as condições climáticas, apesar de ser um pouco mais frio, as condições para as principais doenças, elas mais ou menos, elas... Então, quando o professor Luiz falar Serra Gaúcha, interpretem como Serra Catarinense também, aí tranquilo, esses locais com bastante chuva, é válido para as doenças da mesma maneira. Eu acho que até nossos regimes hídricos são bem semelhantes, né? Temperatura que talvez mude na Serra Catarinense pela altitude um pouquinho mais baixa que a nossa média, e aqui a nossa média é um pouco mais alta de temperatura. Mas é isso, a gente tem um clima muito chuvoso aqui, né? Então, aí a Europa, portanto, que em termos desses 500 mil hectares concentra a maior parte da área plantada. Quando a gente olha algumas situações de Itália, Espanha e França, a gente tem mais de 10% da área dos vinhedos, 15, 16, até 18. Está tão pequenininha a apresentação aqui que eu não pude nem ver os dados direito. Vocês conseguem, acho que, ver melhor, até não está projetado, mas é significativo. E nós, no Brasil, os dados oficiais são 600 hectares de uva orgânica, né? E o grande desafio é essa questão climática. Obviamente, né, Marcos, que o cenário, a gente tem melhorado.
o cenário de possibilidade de cobertura de solo, de cobertura do vinhedo, desculpe, né? O cenário de avanço dos controles biológicos, tá? Eu acho que nós estamos melhor no controle biológico de doenças, especialmente a questão de podridões, né, Marcos, do que tá os europeus. Né? Então, para glomerela, para botrytis, a gente já tem, assim, uma situação bem confortável. Para milho, a gente está ainda caminhando, né? Então, quem sabe, se nós resolvemos para milho, né, ou biológico, ou via extratos, ou via produtos, que aí que o Marcos acho que vai comentar alguma coisa, estão vindo de novidade aí, a gente talvez tenha um cenário daqui a 5, 10 anos, para as vitis viníferas também, bem diferente. Mas hoje, né, até porque a Espanha, França e Itália tem os 3 principais países produtores do mundo, né? E um clima muito mais favorável, muito embora também as questões climáticas estejam trazendo alguns desafios para eles também, né? Então, seguindo, né, aqui dados oficiais da produção orgânica de uva, de suco e orgânico e vinho orgânico do Rio Grande do Sul, pelo CISDEVIN, que é a nossa Secretaria de Agricultura, que mantém esse sistema chamado CISDEVIN, né? Ele nos põe aí 700 mil quilos de uva, o que multiplica por 1,3 dá 1 milhão de quilos de uva orgânico. Mas só a cooperativa Nova Aliança recebe 1 milhão de quilos de uva orgânica. E a Aurora é 450, o Postinger é mais 400, a Garibaldi também é nessa ordem. Então, quer dizer, não está... A nossa estatística oficial não está batendo com a quantidade. Eu acho que as vinícolas não estão registrando, na hora que estão registrando no CISDEVIN, que esta uva é orgânica. É simples, né? Porque daí ela tem flexibilidade na hora de vender também, acho, não sei que motivos, nunca perguntei para as cooperativas. Mas nós temos aí, certamente, 3, 4 vezes mais área e mais produção de uva orgânica do que esse dado oficial. Até porque o dado ali não é de produção de uvas, né? O dado é de suco de uva orgânico produzido e vinho orgânico produzido. E nós temos dezenas de pequenas produções com 10, 20, 30, 40, 50 mil litros de suco de uva sendo produzido. E aí, de novo, aqui nessa questão do suco e do vinho, vejam a proporcionalidade, e ela expressa bem essa questão, né, do mundo da vinífera versus o mundo das americanas. Então, a melhor, vamos dizer assim, destino que as americanas dão à produção orgânica, hoje, na nossa condição, é para suco de uva orgânico, né? Inclusive um suco muito, muito bom, diga-se de passagem, né? E o vinho orgânico entrando depois, muito bem, muito menos destino de vinho do que de suco. E o suco orgânico não é uma realidade da Europa, né? Não se produz suco de uva orgânica na Europa, talvez os Estados Unidos faça alguma coisa, México, Argentina e Chile não, é tudo vinho. Né? Então esse é o nosso cenário, 600 mil hectares, 600 hectares, desculpa, é o mínimo que a gente tem, é o mínimo que está posto aí, porque é o que está, talvez, registrado oficialmente, mas nós temos uma produção que só, fazendo um levantamento informal, eu fiz isso para, quando a gente misturou, Marcos, lembra, no passado, no mestrado aqui, no nosso mesmo mestrado, aqui eu fiz um levantamento ligando cooperativa, produtor, e passou dessa conta, a questão tem uma diferença aí, tá? Vamos continuar aqui. Então, por isso que, quando a gente vai pensar em produção orgânica de uva aqui na nossa região, tem esse tripé aí, que é ecologia, clima local, e deveria ter colocado variedades aí, tá? Essa combinação, porque não só o estar na Serra Gaúcha, ou estar na Serra Catarinense, mas nós também temos que considerar a questão do microclima local, a posição desse vinhedo, insolação, o máximo de insolação possível, que esse vinhedo seja posicionado numa condição que o primeiro raio do sol já esteja batendo e o último também, né? E que isto, às vezes, aqui na nossa condição de topografia, vai me dar uma proteção contra os ventos frios do sul, que vento frio do sul é uma condição muito desgraçada para favorecer a ocorrência de antracnose, escoriose, não é, Marcos? Lembra da situação lá da Vivente com as Piuí? Nós viramos o morro, tinha uma Piuí sendo detonada, Regent, né, das primeiras Piuí aí, depois o pessoal vai falar de Piuí aí, né? Detonada por antracnose, né, Marcos? Nunca vimos tanta antracnose junto numa parreira só, como diz o outro. Quando a gente foi numa Trebiano, era Trebiano, no outro lado, sentido contrário de morro, não tinha uma mancha de antracnose. Não tinha uma mancha de antracnose. Uma outra questão do estar no Rio Grande do Sul, estar na Serra Catarina, ainda buscar neste lugar uma boa exposição solar, uma boa posição de terreno, um terreno inclinado com uma meia encosta, uma drenagem boa,
porque isso vai criar um microclima favorável, um microclima desfavorável à ocorrência dos principais patógenos. Marcos, me ajuda aí. Acho que essa que é uma questão assim central. Então, eu tenho o meu lugar, clima, né? O micro lugar, o meu vinhedo, onde vai ser? Sem dúvida, tem que posicionar, né, as cultivares. É como um plano diretor de cultivares dentro da propriedade, onde eu vou explorar as resistências, posicionando nos locais, né, com clima menos favorável àquelas doenças que aquelas cultivares são mais suscetíveis, né? E é o caso, até o Pira comentou, o pessoal vai abordar depois as PIL, e aqui no Rio Grande do Sul o pessoal tem sofrido um pouco aí, bastante, tá? Porque escapa de mildio ou ídio em alguns casos, mas vem todas as outras doenças, né? Antracnose, podridões, e aí o manejo não está planejado para isso, né? E aí a gente tem que ter essa visão mais global de cultivares e microclimas da propriedade. É bom bater nessa tecla, porque esse produtor se mostrou muito surpreso com isso, né? Ele pensou que escolheu uma variedade resistente e desconsiderou que essa resistência não é para todas as possibilidades de enfermidades que existem na cultura. E isso não vale só para as PIL, tá? Uma Concorde da vida, uma francesa, que nem o pessoal fala aqui, francesa, uma Concorde, ela é... Bom, Marcos, é muito raro a gente ver mildio acontecendo, mas antracnose pode acontecer. Pode acontecer. O vinhedo ficar exposto numa condição de microclima, vento frio batendo, umidade, papapá, antracnose vai entrar na Bordeaux, na Concorde, antracnose vai entrar moendo. E aí eu tirei esse parreiral, né, desse lugar e coloquei numa posição melhor, e eu já vou ter uma outra condição de produção bem diferente. Então essa é assim, praticamente resume aí, eu acho que eu diria que serão as bases para a gente, né? O lugar do meu vinhedo, né? Esse microclima a cultivar, junto com essa compreensão dessa questão ecológica e dos fatores que determinam a ocorrência de uma determinada enfermidade ou não. Né? Bom, então daí também, para ajudar isso é muito importante, considerarmos o espaçamento dos vinhedos. A gente preconiza que o espaçamento seja maior, 3x2. Por quê? Porque nós temos solos com um teor de matéria orgânica de médio a bom aqui na nossa região. Santa Catarina, vocês têm aí na condição de altitude pelo frio até um teor de matéria orgânica inclusive maior, né? Nós temos, como tem muita chuva e muito sol, nós temos condição favorável para um crescimento vegetativo vigoroso e abundante. E aí, se a gente aperta esse vinhedo, a gente vai fechar esse dossel. A gente vai aumentar ainda mais as condições microclimáticas de umidade, favorecendo ainda mais, né, o sombreamento do vinhedo e as condições favoráveis para as enfermidades. A gente vai, com um dossel mais fechado, piorar as condições de ventilação, insolação, e piorar a nossa capacidade de tratamento, né, de pulverização, de fazer chegar o nosso tratamento de maneira adequada em todos os tecidos, cachos e folhas, e ramos. Né? Então, o espaçamento para as cultivares americanas da Serra Gaúcha, eu não sei a situação de vocês, mas aqui na Serra Gaúcha predomina o Paulson 103, vocês também têm o Catarina, aí, que é o 04343, né? Bastante utilizado, não sei como é que está a expressão, a escala dele, mas ele é muito vigoroso também, né? Então, isso aí eu acho que é uma consideração muito importante também, pensar em um espaçamento mais amplo para o vinhedo e pensar num ter, pensar se é uma latada, né? Geralmente, para as americanas faz muito mais sentido latada. Se eu cobrir meu vinhedo, também faz muito mais sentido latada, né? Então, porque eu posso ter maior, já que eu vou gastar bastante para cobrir o vinhedo, eu vou produzir o dobro do que produzir na espaldeira e vou ter uma latada e uma uva de qualidade igual. Né? Desde que eu faça um bom manejo do dossel, eu terei uma uva de qualidade igual, mesmo sendo uma vinícola. Então, o espaçamento é muito importante. Claro que aí tem que considerar as questões locais. Às vezes o vinhedo já está implantado e eu faço a transição. Aí, se ele está implantado num 2,5 por 1,5, né? Pelo menos o seguinte, vamos cuidar muito com a quantidade de adubação que a gente faz. Vamos zerar esse adubo orgânico, composto orgânico, zerar. Vamos usar com muito critério, porque senão eu vou ter mais vigor ainda. Né? Então,
A poda seca, a poda verde, né? Utilizar dessa ferramenta para melhorar essa distribuição do material vegetativo, do dossel, né? A poda verde, quanto mais vigor, mais eu vou ter que fazer poda verde, né? Para tentar melhorar a ventilação, a insolação e a qualidade do meu tratamento, né? A questão de solo, manejo de solo, adubação, aí a questão das plantas de cobertura são o primeiro passo, a primeira atividade que, numa transição, numa instalação de um vinhedo novo, é corrigir o solo e plantas de cobertura do solo. Porque, né, basta ver toda essa questão de precipitação, nós temos precipitação normal alta, mas senão a gente vai ter erosão, a gente vai ter compactação, a gente vai ter piora das condições de microvida desse solo, biológicas desse solo, físicas do solo e químicas também. Então, plantas de cobertura do solo é muito importante. E depois a questão, então, né, dos tratamentos, das tecnologias para essa questão do manejo de doenças de inseto, que o Marcos vai explorar bem depois aí para frente, né? Tá bem? Aí essa questão aí que eu trago aí de uma cartilha, de um documento aí que é uma instituição norte-americana, ATRA, né, que é o Centro Nacional para Tecnologias Apropriadas, que produziu um documento lá para a produção de uvas orgânicas, né? E ele coloca essa questão climática, né? Então, o leste úmido, pouca produção de uva orgânica. Agora, quando eu vou para a Califórnia, eles falam 96% da produção de uvas orgânicas, tá? E lá eles estão falando em uvas vitis vinifera, nesse caso até. Tá? Porque a Concórdia, a Bordeaux, elas são da costa, originalmente de onde são essas cultivares americanas, inclusive? Elas são da costa leste. Elas têm uma adaptação a um clima mais úmido, por isso, até porque elas são selvagens ali desta costa oeste, né? Leste, desculpa. Né? Então, isso aqui eu já explorei bastante antes. Então, o clima ideal para a videira nem sempre é o clima de onde nós estamos, da Serra Gaúcha diferente, Serra Catarinense também. É aí a nossa necessidade de adaptar e conhecer bem qual cultivar eu vou colocar, em que lugar, que microclima que eu vou colocar, né? Então, vocês têm uma condição de frio que é muito melhor que a nossa até, então quebra de dormência para as viníferas, principalmente, não vai ser tanto problema, né? A necessidade de botar algum superador de dormência aí, né? Mas a gente tem que adotar técnicas e proporcionar técnicas, manejo que melhorem o máximo possível a insolação, a ventilação, né, do vinhedo para diminuir as condições de microclima de umidade, né? Bom, sim? Professor, pediu para avisar ali quando desse os 20 minutos, né? Tá. Então tá. Então, localização a gente explorou bastante, né? Também exploramos a questão aí, agora vamos lá, evitar lugar sujeito a neblina e geada, né? Então, geada, vocês, Santa Catarina é a terra da geada, em São Joaquim, pelo amor de Deus, né? Aqui a nossa condição pior é as geadas de primavera. Então, uma cultivar precoce, não localizar numa baixada, aquelas coisas todas aí para a gente evitar essa questão. Controle de nematóides, eu acho que está muito importante, o Marcos vai, eu acho que não sei, Marcos, mas a gente aqui tem o pavor, 99% dos agricultores vão dizer assim, está morrendo meu vinhedo, é pérola da terra. E nematóide, já fizeram a pergunta, é que pérola a gente vê visualmente, o bicho é graúdo, não precisa de microscópio, a pérola está tendo as costas largas, pagando, vamos dizer assim, carregando nas costas toda a responsabilidade por uma série de doenças e série de complicações geradas por nematóides e outros fungos, né? Sim, então na questão de doenças, né, eu acho que Marcos tem uma relação, parte aérea, precisamos focar ali, né, que tríplice, que mosca das frutas, e que são insetos que vão poder favorecer as podridões, né, uma botrites, uma glomerela, lá, principalmente botrites, né, que gosta muito de um ferimento para entrar no vinhedo. Então eu tenho que ter monitoramento desses insetos aí para ajudar hoje a controlar. Eu tenho armadilhas de captura massal para moscas, tenho um parasitoide liberado agora. Para tríplices, eu tenho aí biológicos e outros extratos que eu posso utilizar no ninho, coisa assim, né? Fazer monitoramento das praças dos cachos também, tenho predadores, vespas, aí, parasitoides de pel, bacilos, trugienses, coisas assim, né? Tá? Então, uma adubação verde, orgânica e mineral, pensar em bom manejo de solo, uma adubação equilibrada, né? Quebra-vento. Então, na própria localização do vinhedo, né, eu vou ter uma paisagem típica aqui nossa, né, em que o melhor dos mundos é quando eu tenho isso, né, essa posição de meia encosta e o vento e o mato quebrando o vento me ajudando. Aí. Ou senão, plantio de barreiras aqui, um elefante que seja, um arvoredo que está começando a se fechar aqui para mim poder ter um melhor desenvolvido.
Com relação a cultivares, né? Então entra dois mundos que se separam, viníferas e americanas, e as viníferas, quando eu penso em vinhos e mesa. Com a cultivo protegido, eu também entro para um novo mundo de viticultura, uma viticultura totalmente diferente, coberto, descoberto, tá? Quais são as cultivares que principalmente são adotadas aqui em larga escala? Tem vinícolas aqui que estão com uva, por exemplo, a Bordeaux, desistiram de outras cultivares, entendeu? Então, aí, Stinger, a Econatura, é Bordeaux. O suco de uva deles é Bordeaux. E eles começaram com o suco de Concorde e foram para Bordeaux, né? Que depois também facilitou outras decisões empresariais. Mas a Bordeaux é a principal. Hoje, na Serra Gaúcha, mais de 10 mil hectares de Bordeaux, né? Então, não é à toa que é cultivado, que é fácil produzir. Muito embora está havendo um exagero, né, Marcos, de fungicida aí em cima da coitada. Ela não está pedindo tudo isso, mas está levando de graça, com consequências econômicas e técnicas e tudo mais. Mas ela é a primeira cultivar que eu vou dizer para vocês pensar em produção orgânica, Concorde, Rúbia. A Carme é uma cultivar nova da Embrapa, que a traquinose um pouco tem que posicionar bem o vinhedo, mas milde, muito raro, pode ser que dê, mas aí tem que ser aquela coisa de outubro e novembro, né, Marcos? Moendo de chuva, mas moendo, que não consigo nem entrar pulverizando nada, né? E Zeperina é uma cultivar marginal nessa escala. Ela é plantada em, sei lá, uma centena de hectares, mas é muito rústica para míldio e antraquinose. Ela tem uma ocorrência de botrytis, se não estou enganado, assim, que tem que ser monitorada a partir de outubro já, né, nas folhas, pode dar aquela necrose nos tecidos. O Marcos vai mostrar, acho que, slide sobre esse aqui, que é uma botrytis, né, Marcos? Uma necrose de nervuras, internervuras, né? Nervura e internervura na folha, é o primeiro sintoma de uma botrytis na folha ali, que já vai te dar um sinal de que tem uma condição favorável para essa situação, e pensa bem que na floração aí você tem que estar protegendo para essa doença. E bem cedo, né, Marcos? Depois, Marcos quer complementar agora essa questão? Já que eu puxei. Então, a Zeperina é boa de couro, boa de grau, sabe? Numa casamento com a Isabel, colhe meio parecido, meio junto, e ela pode ajudar a melhorar a cor e a graduação de açúcar de uma Isabel que às vezes é muito boa para um suco também, mas às vezes tem deficiência de cor, até porque ela é muito produtiva, né? A Zeperina não é muito produtiva, 15 toneladas, 18 toneladas por hectare, né? É uma burquina, uma vitis burquina, nem é uma vitis labrusca, né? Ou vitis, uma híbrida dessas estivales, burquina, e tem um material Embrapa que fala em três híbridos desses, 3 espécies, e outros que dizem que é só uma burquina, se eu não estou enganado, tá? Aí depois tenho, assim, quando eu sou mais craque na produção orgânica, eu já passei por alguns anos de experiência com Bordeaux, Concorde, Carme, Santiago, aí eu posso pensar numa Isabel, pensar numa Violeta, numa Cora. As Niágaras, né, Marcos? Como as Niágaras estão muito, principalmente a branca até vai bem nos sucos e nos vinhos, né? Mas a rosa é principalmente destinada à produção de uva de mesa. E aí, cobre o vinhedo. Não tenha dúvida que eu digo para vocês, cobram o vinhedo, porque aí vai ser outra qualidade de cacho para você vender encaixotada, uma agregação de valor que vai ser fenomenal. Se vocês não estiverem acreditando no Luiz, perguntem para a Daniela Zotti depois na palestra dela se vale a pena ou não cobrir. Ela é produtora, ela vai responder para você. É verdade, ela vai se vale a pena no bolso deles ou não, além de outras vantagens da parte de não aplicar produtos e tudo mais. Então, confirmam ou não a informação. Nós temos agricultor cobrindo Isabel para encaixotar. E depois faz ainda um suco daquele cacho que não fica tão bonito. Porque faz em feira, né? Tem acesso aí a supermercados, que o mercado tem uma uva rosa, mas que é uma tinta, Isabel vai também. Não é grande conservação pós-colheita, a gente sabe desses limites das labruscas para mesa, mas o mercado brasileiro aceita bem as uvas americanas para... A Niagara é a principal uva de mesa do mercado nacional, a Niagara rosada, né? E quando a gente cobre ela, muda assim, mas se torna uma uva de produzir com muito pouca pulverização, né, Marcos? Dependendo da condição ambiental, se não é aqueles lugares de neblina e que vai molhar até mesmo num vinhedo embaixo de um plástico, né, vai dar uma umidade relativa a ponto de dar um mildio ali, nossa. Daí, aí pensa na glomerela, né, Marcos? Ficar bastante atento à glomerela, mas sem umidade, resolvido o problema. Praticamente fica sem problema algum. Talvez um pouquinho de problema de mancha das folhas no final do mancha das folhas, verdade. Né? Bom, Rainha Itália, seus clones, Rubi e Benitac também, estão de viníferas de mesa agora.
muito bem, mas aí sim, aí vai ter que ter toda uma atenção para oídio, principalmente, botrites, né, Marcos? E aí o Marcos depois, Casasotes, aí o Marcos vai detalhar bem, e o manejo está bacana. É isso que eu digo, Marcos, nós estamos melhor do que o manejo europeu nessa questão aí de botrites e oídio, cara, nas duas. Porque sabe o que acontece? Que na Argentina, Mendonça, eu visitei um agricultor, 80 hectares de uva, eu queria conhecer só produção pequena, 1,40, 1,80, começou com 80, eu falei, não, mas lá no Brasil, o cara com 80 hectares de uva dá 10 agricultor, 20 agricultor. Aí fui vindo com 40. Viníferas, imagina aí as argentinas, tintas, brancas, e o enxofre, né? Polvilhando, com polvilhadeira, pode enxofre controlar o ídio. Agora, na hora que a gente cobre o vinhedo, aí o enxofre começa a ter algumas dúvidas e restrições quanto a problemas que ele gera para o plástico, né? Então, aí o enxofre não entra, e aí entra os extratos de planta, e aí entra os biológicos muito bem, e os outros, os bicarbonatos, né, Marcos? E aí todas as novas cultivares da Embrapa hoje, mesmo que há cultivares desse grupo aí, Isis, Núbia, Vitória e outras que a Embrapa está lançando, que sejam resistentes, que são resistentes a míldio, que a Embrapa diz, mas a recomendação oficial da Embrapa, de Bento aí, nossa, é dizer, cubram as uvas de mesa, pela qualidade de cacho que me dá, pelo controle de glomerela, pelo controle de outras doenças que dá, pelo grau de açúcar que vai fazer, pela produtividade que vai ter, né? E viníferas, então, brancas, tranquilamente, Chardonnay, a gente tem visto... Cabernet, Franc, Merlot e outras tantas, nós temos aí algumas vinícolas que a gente acompanha em projetos de pesquisa e extensão no campus, produzindo muito bem. Questão, sim, nessas viníferas como Cabernet, como Merlot, como Franc, é questão de oídio e de botrytis. Aí tem que ficar ligado. Né? E cochonilhas também, claro. Né? Mas as tintas, há alguns artigos que mostram, né, tá, uma perda de cor, mas discreta essa perda de cor, e a gente poderia pensar em cortar, né, uma cultivar tintureira, uma Ancelota, uma Alicante, Boucher, para dar uma levantada, uma cortada 5, 10% ali, para melhorar a cor, se minha Cabernet Franc ou o Sauvignon ficou com menos cor. Aliás, as nossas cores, as nossas viníferas, mesmo fora do plástico, já não são aqui na Serra Gaúcha, né, por dificuldades quando chove normalmente, maturar bem, então, portanto, a cor é uma dificuldade que a gente tem, tanto fora do plástico como dentro, em sistema convencional ou orgânico. Né? Tá. Então, Bordeaux aqui, um vinhedo, né, um vinhedo aberto, entendeu? Uma carga boa de uvas, aí a poda na Bordeaux pode ser tanto uma poda mista, quanto pode ser uma poda curta, mas privilegiar assim, gemas francas, né? Não, a nossa poda tradicional, às vezes, ela é muito rasa, né? Muito baixa, não deixa nenhuma gema franca nem nada, é na casqueira, daí as americanas têm essa fertilidade, tem gemas basais e outras, né? Então, mas gemas francas melhora até, inclusive, diminui aquela brotação de 4, 5 mil brotos ali, que depois eu vou ter que ir lá fazer poda verde, fazer um desbrote muito, de preferência logo, porque senão, né? Então, uma gema franca, 2 gemas francas é melhor. Ou uma poda mista, então, que vai dar melhor, né? Aqui, essa é a Carmen, aquilo era um trabalho ali que... A produção da Bordeaux aqui na convencional e orgânica é a mesma coisa, não perdeu. A não ser, claro, aquela exceção de um cidadão que às vezes faz 40 toneladas de Bordeaux por hectare, mas não essa é a regra dessa cultivar. Carmen, né? Aqui, ó, é um cacho bonito, uma produtividade alta. A Carmen é uma cultivar interessante até para esticar o período de safra das vinícolas, porque ela tem uma colheita aí tardia, 7, 15 dias, dependendo depois da Isabel, dependendo das condições climáticas, né? Quando ela fica muito vigorosa, muito adubada, ela fica um cacho muito compactado e começa a romper algumas bagas, começa uma mela ali, atraindo uma podridão ácida, e que daí, às vezes, essa seria o defeito dessa cultivar, mas é por conta de excesso de vigor que ele compacta demais o cacho, né? Então, vamos baixar a mão e fechar um pouco a mão, não adubar, né? Mas como é que era aquela pasada eu só dou uma pasada ali, mas essa pasada de 1 quilo é de 2, de 3, de 5, né? De adubo, então, orgânico, né? Então, Isabel precoce, aqui tem agricultores com uma condição favorável de terreno, né, esse é um produtor que é um dos maiores aqui da Serra Gaúcha, com uva orgânica, tem 9, 10 hectares, Salton, família Salton. Eles produzem Isabel precoce bem, tranquilamente e tudo, né? Agora eles são uma família que está indo para 30 anos, acho que em 98 começaram a produção orgânica, né? Então, os caras experientes, tem zeperina, eles têm outros cultivares e assim por diante, né?
Essa é a zeperina, não ficou muito legal a foto aí, não sei o que, aqui Isabel aí também no mesmo salton lá, a zeperina também no salton. Né, então o cacho não é tão grande, mas umas bagas miúdas, tinta, boa tintório, boa a cor, né, e de cor e de grau. Niágara rosada, né, coberta, bem claro, deixa coberta aqui, família Rosa, Caxias do Sul. Eles têm pelo menos acho que uns 3 hectares dessa cultivar aí, são linda a produção, muito, muito, muito impressionante a qualidade do que muda o cacho ali embaixo. Então, viníferas, eu em 2004, 2005, antes desse período de secas que nós tivemos 21, 22, 23 aí, né, antes do, não, 23, a safra de 24 muito chuvosa, as outras safras aí, nós tivemos, a safra de 2004, 2005 foi considerada a seca do século, né. Eu cheguei aqui em 99, na Serra Gaúcha, 2004, 2005, achei aquela Cabernet Sauvignon ali orgânico, o agricultor começou a transição para a produção orgânica, e eu pensei, agora dominamos esse negócio de produzir vinífera orgânica, né? E no ano seguinte não sobrou nem as folhas do vinho, que dirá uva, né? Porque começou a chover e nós tínhamos o quê? Aquela época, calda bordaleza, somente ela, com um biofertilizante, alguma coisinha ali, e deu, né? Um soro de leite, uma água de cinzas, e simplesmente com vinífera a campo daí, somente quando o clima, e o clima nem sempre me ajuda. Quando tem laninha, tudo bem. Quando é laninha, nem falar, né? Tá? E aí vem o cultivo protegido. Anos 2000 começa, com as uvas de mesa principalmente, né? Mas ele mostra esse potencial. Então essa família Rossi, que tem aquela Niágara, começou a produzir Rainha Itália, e a gente com muito medo, mas eles foram em frente e estão até hoje com Rainha Itália lá produzindo orgânico e indo embora. E aqui na região. Claro que, assim, quando a gente começa, né? Na época, Marcos, você me lembra muito bem, a Rainha Itália levou uns anos para aparecer um ilho, né? Porque não tinha inóculo inicial, né? Depois vai aparecendo um caixinho aqui, vai aparecendo outro ali, que se a gente não cuidar, a coisa começa a encrespar, começa a ficar complicado, né? Então, assim, muito cuidado com o ídio, o Marcos vai. Então, Cabernet Franc, que é do Hélio Marchioro ali, né? Rainha Itália, que é dos Rossi, a Moscato Hamburgo, eu não sei se essa foto não é lá nos Ox, até, eu acho que é nos Ox ou no Salton, não me lembro, cara. Né? É uma outra cultivar. Bom, então, eu trabalho aqui na vinícola Jacomim, com moscato branco, moscato Embrapa, né? Falei dos espaçamentos, né? Privilegiar aí espaçamentos maiores, né? A questão aqui uma questão legal que eu quero mostrar, isso aqui. Essa foto é tua, hein, Marcos Almanza? Uma Isabel lá do Cristiano, sem poda verde e com poda verde. Gentileza, obrigado aí, o autor da foto citado já. Né? Mas tu lembra desse vinhedo aí, certamente. Né? Então, assim, a diferença que é de pensar numa cobertura de tratamento, tá? Umidade e tudo mais. Né? Planos de cobertura do solo, então agora aí um mix de ervilhaca, aveia, zevém, né? Aí muito importante, a uva brotando e brotando bem. Se nós temos, não tivermos uma primavera com estiagem, não tem importância essas plantas estarem. Tá? O que vai ser um complicador, essas plantas estar aí, quando eu tenho uma muda de videira de primeiro, segundo, terceiro ano. Aí as plantas de cobertura do solo, eu tenho que pensar, hoje nós estamos usando disco de papelão, ou mantas, ou alguma maneira de roçar e capinar, mas sempre roçar e capinar é muito mais trabalhoso do que botar um disco de papelão ali, tratar ele com um cobrezinho e ele ficar ali um bom tempo segurando essas plantas aí. Né? Mas depois que o vinhedo está em estágio de produção, 4 anos para frente, 3, 4 anos para frente, subiu o vinhedo, como o pessoal fala aqui, essas plantas só precisa manejo em função de alguma estiagem muito severa, né? Senão, não. Né? Tá, e as diferentes espécies, que embaixo nós temos um centeio, embaixo na esquerda aqui uma aveia predominando, aqui é um mix de aveia, nabo e ervilhaca, o nabo está florescendo aqui, ele predomina aí, né? E chegar a colher uma uva assim, ó, com uma palhada assim, ó, de aveia aí, né? E quando o pessoal diz aqui, colher a uva no dia de barro, nem suja as caixas, né, tia? De tão coberto o tapete aí, de tanta cobertura vegetal que tem. Né? E olhar para as plantas de cobertura do solo, não só pelo que elas fazem na parte aérea, mas também olhar, isso aqui é uma foto do Calegari, né? Acho que é aquele manual de adubação verde da Epagre, né? Um manual Calegari é Paraná, não, desculpa. Menegatti, que é de Santa Catarina, né? Calegari do Iapar do Paraná. Um guandu, claro, um guandu ele é uma planta arbórea, tá dando, mas aqui é 70 centímetros de raiz, olha que beleza quando você decompor, apodrecer, né? Então, acelerando aqui, né, como é que tá meu tempo, questão de doenças aí, Marcos, eu quero trazer essa questão aqui, que é a seguinte, ó, eu digo que é a nossa
dos anos 90, quando começou a produção orgânica aqui, né, 86, 89 foi a primeira produção que a gente tem, assim, que a gente fala que é orgânica, que é uma família Pontel, na linha 30 Antônio Prado. Né? E olha o que era, era doses pesadas de calda bordaleza, tá? Nem se usava o COSAID naquela época, tá? Entrava direto já numa calda bordaleza com 1% e ia com calda bordaleza, sulfato de cobre, cal, sulfato de cobre, cal, com um biofertilizante, com uma água de cinza, mas era isso que se fazia, e fazia tratamentos muito pesados com cobre. Era o que se buscou na história. Aí vem a legislação, inclusive, que diz o seguinte, temos que ficar em 6 quilos de cobre metálico por hectare. Eu pensei, nossa, a Isabel Orgânica vai sumir do mercado se a gente não conseguir resolver essa questão do cobre, né? Vai ficar Bordeaux, vai ficar Concorde, Isabel dançou. Mas aí entra a história da calda sulfocálcica com conjunto, em combinação. Aqui uma zeperina, ó, a família fez na zeperina 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos, 7, né? De sulfato de cobre e cal, já com doses nem tão altas assim. Tá? Então a gente entrou com essa mistura de calda bordaleza e calda sulfocálcica, e tem trabalhos da Embrapa, tem trabalhos do Remy D'Ambrosa aí na Ipagre, de Caçador, mostrando isso, inclusive esse slide aqui é dele, uma publicação dele, do Remy, se aposentou agora não, faz um tempo até, que mostrando, né, Marcos, uma melhora, né, da eficiência de controle de míldio e atendendo, nos permitiu atender o critério de cobre metálico por hectare ano que nós não atentávamos para isso também, né? Então a gente não tinha a pressão da legislação, mas a análise que vem para bem, às vezes, né, porque nossos vinhedos já estão com solo, com cobre até chega no solo, então foi muito importante entrar com esta ferramenta aqui, né, de possibilidade de uso combinado da calda bordaleza e da calda sulfocálcica, baixando a dose do cobre para 1/3, 1/4, né, da dose utilizada normalmente. Marcos, quer comentário aí? Eu não sei se tudo certo, tranquilo, isso aí. Depois eu achei que tinha levantado a mão. E aqui, para Bordeaux, né, uma Bordeaux aí tem uma sugestão aí, mas isso aqui, assim, é uma sugestão que vai depender muito das condições climáticas, né? Vou fazer mais ou menos, mas no modo geral, às vezes Bordeaux, 4, 5, 6 tratamentos, no máximo, 8. Né? Nós estávamos olhando o TCC da Mônica, né, no mestrado ontem, quanto? Dá uns 6 tratamentos em média, né, na Nova Aliança. Um ou 2 por terço de ciclo, né? Então, e outras substâncias aí que são utilizadas, né, tradicionalmente, caseras. Esse aqui um trabalho que o Remy fez lá para controle de mancha das folhas, né, com água de cinza, 4%, que daí já, claro, começa ali no final da maturação e vai até pós-colheita, né, no caso. Bom, é isso, tá? Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar, Juarez. Obrigado, Marcos, também pelas contribuições aí. Estou à disposição aí para... Bom, vamos fazer as questões depois, né, no final, depois do Marcos. Tá bom? Como é que ficou o tempo? Deu? Passei um pouquinho. Posso seguir aqui, então, Juarez? Pode seguir, Marcos, por favor. Eu encerro a apresentação aqui, como é que eu saio daqui? Você passa para o Marcos a moderação, eu acho, né? E aí a minha apresentação cai automático aqui. Isso. Vamos ver se é isso. Deixa eu ver. Onde é que está o Marcos? Tu quer tentar, Marcos? A princípio, tu está como apresentador. Tá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. A princípio, estou compartilhando minha tela. Parece que sim. Tudo certinho. Se tu quiser colocar ela no formato de apresentação. Tá. Ok. Coloquei aqui. Tudo certo? Tudo. Quer passar um slide que eu já te confirmo. Tudo certo. Pode ficar à vontade. Então tá. Queria agradecer, boa tarde, né? Acabei participando da fala ali junto com o professor Luiz, mas agora então complementando a fala dele e agradecendo o convite de toda a equipe
organizadora do evento, desse workshop aí para falar sobre a questão de doenças, né, na viticultura orgânica. É complicado falar depois do Luiz, uma pessoa com tanta experiência na produção orgânica, mas vamos lá, né? Então, vou focar um pouquinho mais nas doenças mesmo, falar a base das doenças de algumas eu escolhi. Eu não vou abordar pragas, até tinha combinado com a Thalita, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Então, vamos lá, tá bom? Obrigado pelo convite e qualquer coisa me avisem aí se tiver algum probleminha. Então, pessoal, a grande pergunta e o professor Luiz já comentou muito, né, na fala dele, bom, conseguimos produzir orgânico nesse cenário de doença, e aí vem depois, vem o André, o Vinícius vão falar da questão das PIO, e vem a Dani, que estão lá no olho do furacão da produção, com técnicas da produção orgânica, né, e podem contar até muito mais. Será que eu respondi ainda com mais veracidade essa pergunta, né? Mas a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês agora é essa. Será que a gente consegue produzir hoje? O Pida já comentou algumas possibilidades, vamos tentar abordar algumas outras, tá? E quando eu falo de doença em produção orgânica ou produção convencional, eu divido basicamente em 3 grandes partes para pensar o controle de doença. Uma, o sistema de produção. A segunda, a fase do ciclo da planta, ou seja, o estágio fenológico e que doenças ocorrem nessas fases. E, por fim, as estratégias de controle utilizadas. Tá? Então, o professor Luiz já falou da questão de vinhedos cobertos e não cobertos, e aí eu preciso ter noção de quando eu escolho um caminho, produzir coberto, eu vou ter uns benefícios e algumas dificuldades, e quando eu escolho o descoberto, eu vou ter também alguns possíveis benefícios e outras dificuldades. Então, o produtor tem que ter a ciência. Hoje, basicamente, na produção orgânica de uvas americanas, fica, grosso modo, no descoberto, e grande parte da produção de viníferas fica no coberto com plástico, pela questão do efeito da chuva, né? E esse efeito da chuva, principalmente, ele impacta na questão de doenças. Normalmente, na área coberta, eu tenho menor número de doenças e uma menor severidade / incidência dessas doenças. Estou falando em média, tá? Daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas a doença tal, o ídio é maior. Sim, eu estou falando aqui um número médio, generalizando as doenças, o que é sempre arriscado. E no descoberto, então, eu tenho a tendência de ter um maior número de doenças me causando problema nas plantas, e a tendência de ter maior severidade e incidência. Claro, eu posso entrar com medidas de controle e aí eu vou reduzir isso aí. Então, é uma escolha. E por isso que o pessoal com viníferas tende a escolher hoje a cobertura plástica, porque nos facilita um pouco na questão de manejo de doença, tá? E quando eu olho para a planta de videira, o ciclo da planta e as doenças, eu tenho uma diversidade de problemas que eu posso ter, né? Eu vou focar em alguns aqui, eu não vou falar de todas, né? Tem desde doenças de tronco relacionadas a ferimento de poda, antracnose, escoriose no início do ciclo, que o professor Luiz já falou, nas PIO e ali, que pode ser um problema em algumas áreas, e umas cultivares que vem depois, falar da parte de vinificação, mas fiquem atentos quem optar por essas cultivares, tem que ficar atento. Míldio e oídio são as principais doenças, e míldio sempre nas condições de maior umidade, oídio nas condições de menor umidade, tá? As podridões de cacho, né, podridão da uva madura e podridão de botrytis, né, são importantes, que eu tenho que levar em conta, e a mancha das folhas, que eu até mencionei na questão da uva, cliquei aqui sem querer, da uva coberta, né, que eu posso ter problema no final do ciclo com mancha das folhas. Basicamente, eu vou focar minha palestra em míldio, oídio e podridões. Bom, e o terceiro ponto que eu mencionei para vocês é estratégia de manejo. Então, o que eu faço? Quais doenças eu tenho? Faço poda verde, o professor Luiz já falou. Que cultivares eu utilizo? Preciso aplicar? Não preciso? Uso extrato de planta? Uso produto biológico? Uso cobertura de solo? O que eu faço para tentar manejar essas doenças? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer todo dia. Se falar com a Dani, se falar com o Juliano lá na Casa das Otes, todos os dias o Juliano, provavelmente, a Dani fica mais na vinificação, né? O Juliano mais no campo, acorda e pensa o que eu preciso fazer hoje, porque eu tenho que definir essas atividades. Tá? Então, falando um pouco de míldio, né, a principal doença na viticultura, esses aqui são os principais sintomas nas folhas, parte superior mancha óleo,
parte inferior a esporulação. A esporulação é na parte inferior pela questão dos estômatos, então o fungo consegue colocar a esporulação, mas eu também tenho sintomas nos ramos, eu posso ter sintoma nos ramos, né? É uma possibilidade também de ocorrência. Já nas inflorescências, eu também tenho as esporulações, né? Nas inflorescências jovens, e se for muito jovem a infecção, eu posso ter infecções e secamento dessas inflorescências, levando sempre, em qualquer um desses casos aqui, a perda direta de doença. Então, por isso que o míldio é um grande problema. E depois, mais para frente, eu posso enxergar ainda sintomas de esporulações em bagas muito, muito jovens, e nas bagas já mais formadas, eu enxergo o que o pessoal chama de míldio larvado, que é esse escurecimento das bagas. Então, esses são alguns dos sintomas que eu associo a míldio. Mas o que é importante quando eu falo também, né, do manejo? Quais condições favoráveis eu monitoro para míldio? Então, a doença em si, ela tem condições de 18 a 28 graus e umidade relativa do ar acima de 75%, mas o que é fundamental para míldio? Molhamento superficial acima de 3 horas. Então, a folha tem que estar molhada, o cacho tem que estar molhado, a inflorescência tem que estar molhada, porque o fungo precisa dessa condição para causar infecção na planta, tá? E qual que é, então, já que essas são as condições importantes, né? Qual que é o período que eu tenho mais problema, período crítico de manejo de míldio, onde é que eu tenho que me preocupar? Depois, quando a gente falar de controle depois, onde é que eu tenho que me preocupar? Isso aqui vocês vão estranhar, como é que é a produção orgânica e tem controle químico ali, fiquem tranquilos, eu não errei, eu só uso esse trabalho que a gente fez para mostrar a importância do período crítico, tá? Então, a gente pegou, na nossa estação experimental, pegou uma área de Chardonnay e fez o quê? Aquelas fotos acima, essas 3 fotinhas acima, não são todas de Chardonnay, tá, pessoal? Não se assustem que eu não errei na foto, é só para ilustrar. Até pré-florescimento, nós fizemos controle químico geral do vinhedo. Durante pré-florescimento até baga, chumbinho, ervilha, nós dividimos a área em 2. E eu já vou mostrar para vocês. Posterior a esse período, nós voltamos a utilizar controle químico. Em uma das áreas, a área 1, nós seguimos fazendo controle químico. E aí aqui vocês vejam, essas fotos aí são reais da área, né? Vocês vejam como que ficou os cachos. Na área 2, que nós não fizemos nenhuma aplicação durante precisamente 39 dias, somente do ciclo, somente em 39 dias nós não aplicamos, aqui está o problema nos cachos. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Míldio é problema em uma parte boa do ciclo, mas aonde o meu foco de controle, onde eu tenho que gastar as melhores ferramentas, é durante o período de pré-floração até baga, chumbinho e ervilha. Tá? Então, isso é importante, anotem para quem trabalha com míldio, principalmente na produção orgânica, que nós não temos essa questão do uso de produtos sistêmicos, né, que tem na convencional, então eu tenho que ter mais cuidado ainda em regiões com bastante chuva. Míldio, muita umidade, problema de muita umidade, florescimento é um ponto crítico de controle. Oídio, então os sintomas, as esporulações ocorrem predominantemente em cima da folha, pode haver algumas marcas, algumas questões embaixo da folha, mas predominantemente em cima. Aonde tem a esporulação, quando essa esporulação sai, eu posso ver mais, fica menos verde a folha, como vocês podem ver nessa foto aqui, e nos ramos eu enxergo pequenas marcas também em função da infecção do fungo causador de oídio, tá? Aqui, novamente, aí eu boto a foto em verde para comparar com o ramo maduro, como eu enxergo os sintomas que ficam nos ramos maduros, tá? E é uma doença predominantemente de área coberta, tá? Quando eu tenho muito problema em bagas, eu enxergo sintomas desde em bagas pequenininhas, bagas maiores, eu posso ter tanto oídio que chegar ao ponto de ter rachaduras de bagas. Então, isso também pode acontecer, tá? Então, é um problema que predominantemente eu vou ter em uva coberta, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porém, nos últimos 4 anos, aqui no Rio Grande do Sul, que foram mais secos, nós também tivemos problema de oídio em uva descoberta. Por quê?
Umidade relativa do ar muito baixa e falta de molhamento porque não tinha chuva. Lembra de uma coisa que o professor Luiz falou, né? O molhamento predominantemente é da chuva, mas em áreas que tem muito neblina de manhã, formação de orvalho, tá? Eu tenho que ter cuidado porque pode molhar em função da tal umidade relativa alta, e essa umidade relativa, esse ar úmido, quando encosta quando está numa superfície fria, condensa e também pode ter molhamento. Mas predominantemente é pela chuva. Tá? Aqui, de novo, né, alguns sintomas que eu enxergo em uvas. Isso aqui é uva vinífera, né? Coberta, né? Então, uva de mesa, né? Para consumo, então, com bastante problema de oídio. Tá? Aqui, olhando as estruturas dos fungos, né? O fungo bem de pertinho, numa lupa, né? Então, esse é o oídio. Quais são as condições favoráveis? A casa dos 25 graus ela é um número bem marcante, 24, 25 graus. A faixa é grande de temperatura, mas o que chama a atenção, tá, para oídio? Umidade relativa do ar bastante baixa, principalmente durante o dia. E o que favorece muito o oídio? Durante o dia, durante as horas mais quentes do dia, umidade relativa baixa, e à noite, umidade relativa em torno de 80%, 85%. O que acontece? De dia, com umidade baixa e não molhamento, o fungo infecta a baga. De noite, com a umidade um pouquinho mais alta, ele pode começar a esporular. Então, vai variando um pouquinho as condições, tá bom? O que é completamente desfavorável ao oídio? Molhamento superficial. Se tiver molhamento, não terá oídio, tá? Cuidem para vocês não terem a ideia de fazer no vinhedo. Então, eu vou molhar o meu vinhedo. Não molhem, porque daí vai ter míldio, né? Então, tenham esse cuidado, tá bom? Período crítico para oídio. Pré-florescimento até compactação e início da maturação das bagas, tá? Destaque importante para uva com cobertura plástica, tá? O período é um pouquinho mais estendido do que para míldio, tá? Inclusive, o exemplo até da Casas Votes, lá com o Juliano, nós até adiantamos um pouco os tratamentos em alguns anos mais favoráveis, né? Há 15 dias, 20 dias antes do pré-florescimento, às vezes até puxando um pouquinho mais para o início do ciclo e não indo até a maturação, dependendo de como é que estão as condições favoráveis, isso desloca. Mas eu tenho depois alguns gráficos para mostrar para vocês isso aí. Podridões, cinzenta e da uva madura, tá? Então, são dois exemplos de podridões que incomodam bastante na videira, tá? Em alguns lugares, um pouco mais botrytis, que é a podridão cinzenta, em alguns lugares, uva madura, a glomerela, em alguns lugares, as duas incomodam bastante. Sintomas de botrytis, então, folha, uva coberta, aparece muito sintoma na folha, esse sintoma que vocês estão vendo, sintoma inicial, sintoma numa mediano e sintoma na parte final, sempre começando na nervura da folha. Sintomas nos ramos, tá? Então, e aqui eu botei um ramo com míldio, justamente para vocês compararem a cor. Botrytis é um pouco mais acinzentado, amarronzado, míldio é um pouco mais esbranquiçado, tá? Então, os dois podem causar problemas em ramos. Botrytis causa problema em inflorescência, glomerela não. Então, eu tenho perda direta já lá no florescimento. Isso aqui vai acender um alerta para controle nessa época. E glomerela e botrytis lá no final, quando a uva está amadurecendo, são sintomas que aparecem tanto em uvas brancas quanto em uvas tintas. Fiquem atentos, porque em uvas brancas, às vezes é mais fácil de ver, a gente enxerga antes o sintoma do que nas uvas tintas, em função da cor mesmo da baga, né? Fica mais fácil de enxergar. Então, para vocês, isso aqui, essa foto aqui não é de um parreiral de uva tinta, isso aqui é uva branca, Riesling, com bastante podridão, né? Predominantemente botrytis. E aqui, mostrando um exemplo de podridão de glomerela. Tá? Aqui mais alguns exemplos. Glomerela e botrytis. Botrytis está aqui, né? Cinzinha. Glomerela e podridão ácido, acho que o professor Luiz falou também, né? Então, mostrando alguns exemplos para vocês aí. A questão de alguns insetos, vespas que perfuram as bagas, né? Tem que ter esse cuidado aí, glomerela, botrytis. Compactação de cacho, o professor Luiz falou nisso, né? Muito vigor, compactação de cacho vai me trazendo problemas. Então, cuide com vigor, com o manejo, que o professor Luiz já falou, tá? Então, isso é fundamental. Período crítico para podridões,
quando eu falo de botrites, período crítico, pré-florescimento até baga, chumbinho e ervilha, mesma coisa que de míldio. E quando eu falo em glomerela, eu associo, eu somo a essa fase do florescimento, eu coloco ainda mais a fase de maturação. Tá? Por quê? Trabalho feito não por nós, né, mas por outros grupos de pesquisa, mostraram que o florescimento é a fase onde eu tenho maior incidência e severidade, então eu tenho que proteger as minhas flores contra botrites, tá? E para a glomerela, ele causa infecção nas flores, tá? Um período de 24 horas, 5 a 70% das flores infectadas, e também nas bagas, tá? Com 7 dias pós-inoculação, eu tenho de 70% a 100% das bagas infectadas. Isso aqui em trabalhos condição controlada. Então, resumindo, botrites, floração, glomerela, floração mais maturação. Última parte da minha fala. Possibilidade de controle. Tudo que o professor Luiz falou, vocês usam como referência e eu utilizo aqui como possibilidade de controle. Localização do vinhedo, cultivares, manejo, sistema de condução, tudo é fundamental para manejar a doença. Absolutamente tudo, tá? Além disso, eu posso agregar algumas coisas. Então, eu fiz tudo certinho aqui do que o Luiz falou, eu vou agregar coisas. Principalmente na produção orgânica, não adianta pensar aqui, ó, aplicar coisas e não fazer o básico corretamente. Eu vou ter problema de doença. No orgânico, no convencional, em qualquer sistema, tá? Então, anotem isso. Prestem atenção. O manejo de doença começa na implantação do vinhedo. Na implantação do vinhedo, tá? Bueno, vamos lá para alguns exemplos aqui. Para falar de controle, eu divido e pego aquele mesmo raciocínio do início da minha fala, onde eu falo do ciclo da videira, das doenças, e aí eu agrego o controle. Tá? Então, eu separo em 3 grandes partes. Brotação até pré-florescimento até chumbinho, ervilha, e depois para frente, chumbinho, ervilha até o final do ciclo. Tá? É uma forma razoavelmente fácil de compreender e organizar o controle. Qual que é a principal etapa de controle de doença? Pré-florescimento até baga, chumbinho, ervilha. Tá? Isso aí vocês têm que anotar no caderno. Tá? Não tem jeito. São 30, 40 dias, 50 dias, dependendo do lugar, dependendo do ano, tá? Que vocês têm que não praticamente dormir pensando no controle de doença. Outra coisa importante. Mas é 30 ou 50 dias? Não interessa. Pode ser que no ano seja 30, pode ser que não seja 50. Eu vou ter que, talvez, estender o meu número de aplicações, os meus manejos de retirada de folhas, tudo isso eu vou ter que adequar conforme cada ano. Por isso que o pessoal me pergunta, mas eu faço 2 ou 3 ou 4 aplicações para podridão no florescimento. Eu digo, não sei. Depende de quanto tempo o florescimento vai durar. Então, observem, tá? Isso e façam, tá? Esses cuidados. Então, primeira etapa aí, o professor Luiz já falou várias coisas, tá? Eu só vou complementar, mas assim, o início do ciclo, o pessoal usa em produção orgânica, água de cinza, melado, né, ou açúcar mascavo, tá? Entra com os cobres. Hoje tem entrado vários outros produtos à base de cobre, além de oxicloreto, hidróxido e sulfato de cobre, que é a calda bordaleza, o sulfato, né? Se faz a calda bordaleza, tá? Mas hoje tem vários produtos à base de cobre, com menos teor de cobre, disponíveis no mercado. Tem que consultar a certificadora, se eles não são liberados diretamente já certificados para orgânico, né? Consulta a certificadora, mas hoje tem algumas alternativas no mercado, e aí tem que ir utilizando e às vezes testar, né? Porque são produtos novos, mas hoje tem entrado isso aí. Por que eu falo isso? Porque é importante reduzir a quantidade de cobre aplicado nos vinhedos, porque não tenho certeza da Serra Catarinense, mas aqui na Serra Gaúcha nós temos bastante cobre já no solo, que inclusive impede, às vezes, até a implantação de um vinhedo. Tá? Outras ferramentas, bacilos, produtos à base de bacilos, à base de tricoderma, extratos de plantas, fermentados, tem fermento crioulo, por exemplo, que é feito na produção orgânica, tem fermentados prontos,
que podem ser utilizados, tá? Então, aqui tem uma gama também de possibilidades, tá? E o pessoal também usa, às vezes, nessas aplicações, o espalhante adesivo feito com figo da Índia, que é uma planta, né? E fica para dar uma melhor aderência, principalmente nas aplicações de cobre, né? O pessoal tem utilizado bastante na produção orgânica. Andando no ciclo, né? Mencionando aqui, né, essa questão do cobre, tá? Que o professor Luiz já falou, eu não vou abordar tanto, mas teve um trabalho feito pela Embrapa que mostrou que esses tratamentos aqui, ó, que tem CB e S, eles combinaram cauda bordaleza e enxofre. E eles mostraram o mesmo nível de controle de somente a cauda bordaleza 1%. Então, demonstrando que eu posso reduzir a quantidade de cobre aplicado utilizando de forma combinada com enxofre, que o professor Luiz já mencionou na sua fala, né? Naquele período de transição ali, que o pessoal usava muito cobre, depois cobre e enxofre, e aí isso foi evoluindo, tá? Na fase de pré-florescimento até a plena floração, basicamente, né, os produtos, eles se mantêm, aqui eu dei uma detalhada um pouquinho melhor, né? De novo, os produtos à base de cobre, tá? Eu não escapo, aí o pessoal vai perguntar, tá, mas eu posso aplicar cobre na floração? Pode, a gente aplica, as áreas de produção orgânica aplica. É claro que tem que ter um cuidado com a taxa de aplicação, com essa quantidade, concentração de cobre, né? Em algumas cultivares, a questão do enxofre, tem que ter cuidado, né? Que podem ter problema, né? E muitas americanas têm, né? O caso do Bordeaux é um, tá? Que é muito utilizado na produção orgânica. Então, anotem aí, tem problema de enxofre, né? E outras americanas também. Então, tenham cuidado dessa combinação cobre-enxofre nas cultivares que tem problema com enxofre, tá? Exemplo, tem Isabel e Bordeaux. Eu tenho que ter cuidado, tá? Isabel eu uso, Bordeaux não uso, tá? Então, tem que ter muito cuidado. São as duas principais cultivares utilizadas na produção orgânica. Bacilos, até o professor Luiz, se quiser fazer algum comentário aí, Luiz, por favor, fica à vontade. Bacilos, tricoderma, bacilos com tricoderma, já tem produto no mercado. Extrato de planta, melaleuca, cravo da Índia, dá para fazer extrato de cravo da Índia. Extrato de alho, extratos pirolenhosos, tem restrição de uso, tem que consultar a certificadora, tá? Bicarbonato, o Juliano lá também, além desses outros, o Juliano usa bicarbonato para controle de oídio, dá um belo efeito e ajuda no manejo e ajuda a reduzir custo, tá? Leite cru na uva, o pessoal não tem utilizado muito, ele controla muito bem o oídio, mas não tem utilizado muito, em função que às vezes pode ficar alguma mancha nas bagas, e aí como é muita uva in natura, consumo in natura, tá? Então são algumas ferramentas. A gente tem feito alguns trabalhos com outros extratos de planta e óleos essenciais, tá? Para tentar trazer algumas ferramentas, a gente está testando extratos e óleos de orégano, de alecrim, de outras plantas. A gente tem feito alguns projetos agora, né? Aqui está no nosso mestrado aqui, né? Que o mestrado é o mesmo, né? Só que aqui no nosso campus, né? Então, a gente tem feito alguns trabalhos para tentar outras ferramentas para essas doenças que eu estou falando e também para, por exemplo, antracnose coriose. Importância da poda verde, o professor Luiz já falou ali das fotos, né? As mesmas fotos que ele mostrou. Isso aqui é um trabalho que a gente fez de novo, eu não errei, pessoal. Está químico aqui, mas eu só quero usar a importância da poda verde. Sem fungicida e sem poda verde, 100% de incidência de botrytis. Com fungicida e com poda verde, 0% de incidência. Tá? Então, essa é a mensagem. Fazer poda verde, deixar os cachos livres para melhorar o manejo. Olha só, será que é mais fácil controlar a doença com esse monte de folha na frente ou assim fazer uma aplicação? Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando isso, né? E a gente fez isso aqui também com controle químico, gente, mas eu só quero mostrar para vocês a importância da desfolha. Então, o nosso melhor tratamento que deu, isso aqui é uva Cabernet Sauvignon. A testemunha, que é o T1 aqui, ó, ela teve aplicação de químico normal, não teve nenhuma diferença. Aliás, ela e todos os outros tratamentos. A única coisa é que nos tratamentos 2, 3, 4 e 5 a gente fez desfolha. E aí a gente percebeu que desfolhando, um nível de desfolha, no caso da espaldeira, todas as folhas abaixo do cacho, na floração, foi onde a gente teve um menor nível de doença. Observem que mesmo fazendo o controle químico, a gente reduziu de 14% de severidade para praticamente 0.
tá? Então, mesmo controle de produtos, a única diferença, manejo verde. Controle biológico de Botrytis, Bacillus subtilis, e aqui um comparativo com químico. Bacillus subtilis reduziu 46% a incidência, químico 57%. Severidade, 86% bacilos, 82% o químico. Então, uva chardonnay, espaldeira, uva sensível, mostrando para vocês que é possível utilizar. De novo, aqui é uva tempranilho, que na Serra Gaúcha. Pessoal, essa testemunha aqui embaixo não é com nada de aplicação, é com fungicida químico. Severidade com bacilos 17%, com o químico 27%. Então, para vocês terem uma ideia da capacidade de controle desses micro-organismos. Posicionamento na época. Qual é a melhor? Lembra que eu falei lá que a melhor época de controle era na floração? Então, a gente fez um trabalho. Testemunha, não foi aplicado nada. Aplicação precoce significa, resumidamente para vocês, aplicações nos estágios de floração. Tardia, nos estágios lá depois de pegamento de baga até amadurecimento. Quando a gente fez 6 aplicações na floração e no final, deu um nível de controle. Quando a gente só fez as 3 da floração, deu o mesmo controle. Quando a gente fez só lá no final, não teve bom controle, inclusive foi igual a testemunha, demonstrando que para controlar Botrytis, o controle ele é fundamental na floração. Glomerella. Então, comparativo de controle biológico, reduziu em torno de 50% a incidência e a severidade. Esse aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez um trabalho posterior testando 2 espécies de bacilos, tá? Qual é que é a lógica aqui nessa minha apresentação do fungicida I, fungicida F, ou Bacillus subtilis I, Bacillus subtilis F? O I significa as aplicações no início, ou seja, na floração, o F no final, lá, pós-pegamento e amadurecimento, pós-fechamento de cacho e amadurecimento. Uma espécie de bacilos, outra espécie de bacilos, fungicida químico e a testemunha. Todos foram melhores que a testemunha e os bacilos foram igual ao químico, tá? Podridão da uva madura, então glomerella. Aqui embaixo tem a foto das caixas no momento da colheita, para vocês terem uma ideia da diferença de quantidade de podridão. Por que eu não posso absolutamente afirmar que para glomerella basta eu fazer no início, né? Porque foi igual aqui, né? No início. Porque essa uva não amadureceu tanto, tá? Então, é importante manter para glomerella aquele até deixo como um alerta aqui, né? Aquele controle lá no final, na maturação da uva, porque pode, se eu vou deixar ainda mais uvas que eu quero ter um grau de açúcar maior, eu tenho que manter o controle, porque senão eu vou ter problema. Mas é fundamental fazer o controle na floração. E aí, míldio, aqui já trocando de doença, a gente começou alguns trabalhos em uva descoberta, porque na uva coberta o plástico controla, né? E aí a gente começou a trabalhar com alguns extratos, tá, permitidos em produção orgânica, né? Aqui tem pirolenhoso, né, que requer consulta, né? Mas um que a gente tem trabalhado, que é melaleuca, tem produto comercial, né? Chegamos a 70% de controle, inclusive com trabalho feito no momento de floração, tá? A gente tem evoluído, tem tentado melhorar isso aí, combinado com ferramentas, com cobre, com outras coisas, né, em teores menores, tá? Mas é um trabalho daquilo que o professor Pida falou. Vinífera, basicamente, é coberta com plástico. Se eu quero tirar do plástico, eu tenho muita dificuldade de controlar míldio. Então, a gente tem tentado evoluir em trabalhos para controlar doenças na uva descoberta, tá? E aqui é o exemplo da Casa Zotes, que eu botei quase orgânico. A Dani não precisa se assustar, é porque eles não têm a certificação orgânica, né? Mas o manejo de doenças é sem produto químico na uva coberta, tá? Eles usam bacilos, usam tricoderma, usam bicarbonato, usam extrato de melaleuca, tá? Um exemplo bem, bem prático para vocês, e a foto das uvas vocês estão vendo aí, tá? Essas fotos aqui são nas áreas dos vinhedos deles, tá? Só para você ter uma ideia de perfil utilizado na safra 23,
ele usa bastante melaleuca, né? Bacilos, tricoderma, bicarbonato, né? Então tá aqui o perfil de produtos e número de aplicações que ele faz, tá? Eles fazem lá, o Juliano, né, e a Dani lá nos vinhedos deles, tá? Para vocês terem uma ideia que dá para manejar doenças em uva coberta com ferramentas orgânicas e uvas vitis vinífera, né? Então, aqui mostrando um gráfico, né, de que o mês de novembro é onde ele mais aplica. E por que ele mais aplica? Porque a umidade relativa normalmente está mais baixa e tem mais condição para o ídio. Então, o Juliano já sabe que nos meses onde cai a umidade relativa, ele vai ter que fazer um número maior de aplicações. Então, ele adequa as aplicações. E isso aconteceu em 2 safras distintas, né, o mesmo comportamento, né? É inversamente, o número de aplicações que o Juliano faz é inversamente proporcional à umidade relativa do ar. Então, bem certinho, monitora a umidade relativa do ar, consegue definir a aplicação, tá? Fase final do ciclo, basicamente o perfil de produtos é muito semelhante. É claro que o que eu faço? Professor Marcos, 5 minutos, por favor. Ainda então, na fase final, já estou terminando aqui. Tá? Na fase final do ciclo, o perfil é o mesmo. A única coisa que a gente faz é isso aí, aproveitar esse gráfico do Juliano aqui, tá? Eu tenho menos aplicações no início, aumento e depois diminuo, mas trabalho com os problemas. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e fico à disposição aí para a gente conversar e tirar as dúvidas. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Marcos, pela excelente apresentação do tema. Agora vamos proceder com a rodada de perguntas realizadas no chat durante a palestra. Participantes que permanecerem com dúvidas podem se manifestar no chat. A primeira pergunta, então, que eu tenho aqui é do Remy Narciso Simão. Ele pediu se vocês podem falar sobre as vantagens e desvantagens do sistema de condução em Y, comparando com a latada. Bem, nosso sistema predominante aqui na Serra Gaúcha é latada, tá? Inclusive, eu diria que até agricultores familiares nas viníferas vão adotar a latada predominantemente. A espaldeira é adotada principalmente nas, vamos dizer, empresas, né? Nas empresas, nas médias e grandes vinícolas, tá? Y, aí é menos ainda. Ele teve um incremento na área de vinhedos com Y e agora ele está numa situação estagnada, tá? Os 2 sistemas, eu acho que são muito bons. Se eu tenho uma espaldeira simples, eu ponho um Y, eu vou ter o dobro de carga de G, mas vou ter mais uva, vou ter mais produtividade. A questão toda do Y é o manejo de dossel, e aí também na latada, que eu tenho que ser muito cuidadoso com a poda verde, né? E por tudo aquilo que o Marcos falou ali na questão de doenças. Porque se eu quero... o que funciona para controlar as doenças é o produto, mas ele tem que ser ajudado, né, Marcos? Ele tem que ser ajudado com essa poda verde, tá? Y na cobertura plástica, daí, não, assim, na Casa Jacomim, é o vinhedo do Jacomim, lá, eu particularmente não conheço, Marcos conhece lá no vinhedo Jacomim, mas aquele artigo que eu citei, ele é tudo em Y, eles gostam, produz bastante, tá? Acho que é um belo sistema. Agora, sempre atentem para a necessidade de condução, de manejo de poda verde, para o dossel não fechar demais. Só um comentário bem rápido, tá? A latada, eu consigo, de certa forma, manejar melhor para evitar um acúmulo, uma sobreposição de dossel, né? No Y tem que ter muito mais cuidado, porque para ter dificuldade de aplicação é muito maior, tá? E eu não sei se tu vai ter uma diferença em termos de produtividade. Então, se tu vai cobrir, por exemplo, uma vinífera, então aí cobre e faz latada, né? Eu confesso que eu não... O Y é meio... é um risco grande, tá? Se tu tá com o vinhedo implantado em Y, toca o baile, tá com ele lá. Mas se tu vai fazer um novo, faz latada. É mais ou menos isso.
produz mais, controla, faz um bom manejo, vai ter qualidade e quantidade. Inclusive na latada, tu pode, né, Pida, jogar a produção para o meio da linha, né? Não deixar no... Vai ter o T aqui da latada, tu, em vez de produzir aqui próximo ao T, que é mais difícil de aplicar, tu pode jogar a poda para o meio da linha e facilitar a aplicação. Um colega nosso que aí em Santa Catarina vocês conhecem, que é o professor Leonardo Cury, ele inclusive está fazendo um guiô, vamos dizer assim, na latada da uva da Rainha Itália, e aí ele puxa as varas para dentro, né, varas longas no sentido da linha, e as gemas brotam, né, para dentro do fileira. Quer dizer, porque às vezes eu faço uma espinha de peixe e puxo uma vara lá de 6 a 8 gemas, aquela 8ª gema já está brotando fora do plástico. E eu tenho que trazer ela para dentro, eu tenho que ficar brigando com ela, ou despontando dela, quebrando. Porque se ela vai para fora do plástico, vai dar míldio, né? Então o Léo resolveu de maneira muito astuta isso, trazendo, faz um cordão, faz um guiô quádruplo de Rainha Itália, né? Um parreiral coberto, e a carga de produção é muito boa, e a minha briga com o Docel é bem menor. Perfeito, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. O João Quinto, ele fez um comentário dizendo que no Canadá, região da Niágara, o abuso de calda bordaleza em orgânicos é um problema. E ele emenda uma pergunta: qual a visão sobre o orgânico para vinhos no Nordeste, na Chapada Diamantina? E também ele colocou se as aplicações em floração não reduzem a taxa de fecundação e a poda verde tão antecipada não retarda o desenvolvimento do cacho? Quer começar, Marcos? Tá, eu confesso que a região perguntada por ele, eu vou ficar um pouco... Eu vou desviar e vou dizer que o especialista é o professor Luiz, tá? Então eu vou escapar dessa forma, né? Assim, ó, da aplicação na floração, tá? A gente não tem percebido nas áreas feitas nenhum tipo, nem da questão do cobre, tá? E aqui a gente faz. Claro que ter uma termos de aplicação razoável, né? Enfim, com cuidado, com horário, com tudo isso, né? Vamos partir do básico, tá? Concentração de calda, tudo isso aí. E da questão do cacho, diminuição do cacho ou perda de... A taxa de fecundação, ele está preocupado. Está sobrando baga. Na esfolha não tem problema nenhum. A gente fez em Cabernet, tem feito nas uvas, não tem problema também nenhum. Tá? Eu não me lembro se era tamanho, alguma coisa, mas a gente não tem. Inclusive, em 2 anos, a gente viu até, avaliou o peso de cacho, tudo isso, e nada deu diferença. Não observamos nada. Aqui, né? Eu diria que assim, ó, pode ser que eu tenha uma perda de fecundação, pode ser, mas o benefício em termos de controle de doença... Talvez assim, até seja bom ter uma perda de fecundação para o cacho ficar mais solto. Exatamente, né? Eu tenho um cacho mais solto, para mim, eu acho muito melhor, entendeu? E, assim, mas não é, mesmo esses Chardonnay, Pinot compactada, Marcos, tu percebeu se houve um cacho que ficou solto? Não. Não. Inclusive, assim, ó, me lembrei de uma coisa, Pida. O pessoal associa, tá? E aí, o que eles fazem, às vezes? Aplicam cobre em anos chuvosos na floração. O que aborta a flor é chuva e frio na floração. Isso sim. Isso aborta muito. Isso. Então, tem que cuidar para não ter um efeito cruzado, assim, né? Porque se tu não tem uma testemunha, tu não sabe, né? Então, tem que ter um cuidado nisso aí. Isso aí. Tá? O que seja importante bom, sei lá, ventilador, a pressão, quantas libras? 400 libras, 1.000 litros de calda, turbina ao máximo, esgoelada, assim, ó, jogando aí, entendeu? Eu acho que junta. Não é o produto, não é o cobre, se eu vou botar 3, 4 quilos, não. A gente estava falando aí, com a calda sulfocálcica, sendo o cultivar que permite essa combinação, aí o Marcos fez um bom alerta, a gente reduz esse cobre para 300, 400, 200, não. E o benefício, a necessidade, não tem produção de uva nem coberta nem descoberta, sem tratamento na floração. Esqueça, aí você vai ter todas as podridões e toda botrytis, glomerela e míldio, você vai colher 0. Então, eu prefiro... E a coberta vai ter o ídolo. Então, infelizmente, assim, mas não vejo dano. Então, inclusive, se houver algum, e a floração, a desfolha que o Marcos está falando, lembrem, é leve, é do cacho para baixo, não é subindo o cacho arriba.
Expor o cacho, lembrando, se daqui a pouco já está exposto, não precisa desfolhar, né? A ideia é expor um pouco o cacho, né? Isso, porque às vezes aquela folha que enxaruta ao redor do cacho, sendo um biológico, gente, ele tem que penetrar lá dentro da flor. E se aquela folha enxarutou... Mesmo se a gente for no controle convencional, o produto não chega, né? Então, o cacho tem que estar exposto ao meu tratamento. É fundamental. A qualidade do tratamento é outra. Sempre que, aproveitando o comentário da pessoa, não lembro o nome de quem perguntou, mas foco em reduzir a aplicação de cobre, tá? Sim. Aqui, lá no Canadá é a produção orgânica, e aqui não é a produção orgânica, porque aqui nós damos 100 anos de cobre, nós temos 1000 ppm de cobre aí em vinhedos, porque se usava exageradamente taxas muito altas, 5, 6 mil litros de calda por hectare nas canetas, não sei se alguém lembra disso, por usar com canetas, né, em mangueiras compridas, que tinham aqueles tanques enormes de concreto, de tijolo nos parreirais, com 1,5%, 2%, 3% de cobre e 5 mil litros de calda. Gente, numa única aplicação, era o dobro daquele cobre metálico que tinha que ser aplicado no ano. Isso não vem da produção orgânica, isso vem do nosso jeito tradicional de produzir. Mas se lá no Canadá estão usando cobre dessa maneira, estão usando errado. Nós estamos melhor do que os europeus e os canadenses no uso de cobre, com essa questão aí de taxa, regulagem, dosador, uso combinado com biológicos e com extratos, nós estamos melhor. Quando tu olha lá, eu esqueci de botar um slide, que a OIV, quando cita manejo de doença, ela cita cobre e enxofre. Nós estamos mudando desses. Eu acho que até por causa que a nossa condição climática é tão mais dura de produzir, que a gente está melhor. A gente se obrigou a ser melhor. Sobre esse Chapadriamantina, eu vou ficar devendo também, tá? Eu acho que tem que pensar nisso, você tem que buscar informações sobre a questão microclimática. Como é que está a questão de precipitação, a posição do terreno, localização, mas eu particularmente não conheço a produção lá nessa região. Chove quanto, qual é o frio, qual é o calor, né? Porque aí entra uma questão aí que se não tiver frio, por exemplo, a quebra-dormência vai ser um empecilho também, tá? Então, tem que observar uma série de questões lá. Os princípios, busca conhecer o lugar bem, conhecer o clima bem lá para definir. E chegando lá, não tem um clima para isso, tem condições, o meu vinhedo vai ficar em que lugar? Qual é o micro lugar? Aquele parreiral lá vai ser instalado em que solo, que terra, que condição de exposição solar, drenagem, profundidade, ventilação, exposição solar e tudo mais. Isso, na verdade, é agronomia básica. Não é nem, né, Marcos? Não é nem muita novidade. Porque a gente, às vezes... Ok, muito obrigado, tá? Em função do tempo, tá estourando aqui também, a gente tem outras atividades. Eu vou passar uma última pergunta para o Carl fazer para vocês. E depois, as perguntas que ficarem pendentes aqui, se os senhores não se importam, a gente enviar para vocês depois, para vocês responder para a gente, né? E a gente envia daí para os participantes aqui, tá ok? Carl, contigo. Boa tarde, Luiz, prazer te ver aí quase 20 anos depois, nessa luta, agora na uva, né? E boa tarde, professor Marcos. A pergunta pode ser para qualquer um dos dois aí. Em relação aos biológicos, vocês fazem eles sozinhos ou conseguem misturar com alguns tratamentos? E vocês, os produtores, estão multiplicando em casa já? Acho que Marcos começa. Boa tarde. Eu acho que é apelido, Cal, não, Cal, não sei como é apelido. Então tá, prazer te conhecer aí. Assim, ó, a gente tem feito junto, tá? O que eu faço é evitar a aplicação em calda com cobre, mistura em calda. O pessoal de empresas recomenda, eu digo não, mas porque a gente tem visto alguns problemas de incompatibilidade, né? Tem feito alguns testes laboratório. Então, eu evito a mistura com cobre. Por exemplo, com os extratos de planta tem tido uma boa compatibilidade em placa ali, então, tocando ficha junto. E a segunda pergunta, tem algumas cooperativas aqui na Serra que tem produção de micro-organismo, mas eu acho que, talvez eu fale uma bobagem para ti agora, tá? Mas eu acho que grande parte do que é usado é formulado comprado, né? Não feito na propriedade, né? O volume. Eu chutaria aí 80% é comprado produto, né? Pronto, né? No caso, né? Aqui na Serra, né, Pedro? Não sei, tô dando um chute aqui, cara. Mas eu sei da Garibaldi. A Garibaldi tem produção, né? Em alguns produtores, enfim.
Mas aqui tô falando da uva e bem serra aqui, tá? Sem espalhar muito, Sim. porque eu confesso que eu não sei. Eu sei que o pessoal uma vez em Vacaria, naquela região, tava com uma ação para produzir, para ter produção, não sei se fizeram. Então, mas grosso modo, dos produtores que a gente trabalha, usa bastante coisa comprada, né? De biológico, né? É isso aí, eu não tenho nada a acrescentar aí. Juarez, só confirmando, a última pergunta do Remy foi feita? Estava anterior à minha ali ou eu pulei? A cauda focáusica 0,7% não causa fitotoxicidade nas folhas. Como resolver a questão do escurecimento dos plásticos por algas ou sujidade? Qual o produto indicado para controlar a podridão ácida de variedades que possuem os cachos muito fechados? Uvas como Petit Verdot e Alcarinha não tem problema de podridão ácida com metabisulfito diluído em água? Não controlaria as bactérias? Essa não tinha sido feita, né? Essa é uma pergunta, um combo de perguntas. É um combo, é. Vamos lá no cauda focáusica, né, Marcos? Vamos concentrar, então, ali na cauda e no plástico, então. Isso. Cauda focáusica, fitotoxicidade, aquilo que o Marcos já falou. Então, na cultivar Isabel e nas viníferas, tudo tranquilo e liberado, cauda focáusica 1,5 e 2, em folha, sem problema. Isabel e viníferas. Algumas híbridas aí, umas Calder e Seibel, presta atenção, testa se não sabe. Testa numa planta, em 24 horas tu sabe. Bordeaux, a gente já sabe que ela não gosta do enxofre. Agora, também não gosta do enxofre porque também, assim, 0,7, talvez em uma aplicação não dê problema, mas não vai fazer 2, 3, 4, 5 assim, que vai começar a complicar, porque daí tu tem um excedente, né, Marcos? A gente tem discutido que talvez a gente tivesse que reduzir, inclusive, essa dose de cálcio para Bordeaux. Qual é a dose que ela aceita de enxofre? Talvez menos. Agora, a Isabel é muito valente e as viníferas não tem problema com enxofre. Tá? Agora, algumas americanas têm que cuidar, caso a caso, variedade é variedade. Tem que estudar. Tá? Sobre plástico e escurecimento dos plásticos. Bom, aí, caramba, tá? Me ajude se tu descobrir. Quando descobrirem uma resposta para essa questão, me informem também, né? Porque é aquele trabalho, o que eu sei, é aquele trabalho nada pequeno de lavar. Lavar com ráfia, lavar com estopa, dia de chuva, ou lava-jato. Ai. Né? E aí, quando está na beira de uma estrada, que tem a poeira e que gruda em cima, quando chove, aquela meleca, ainda mais quando é uma umidade. Ave mãe. Me ensinem alguma coisa, a gente tem muita coisa para aprender também. Certamente, até na questão aí que a gente está tratando. Bem rapidinho, tá? Podridão ácida, eu não sei de nada. Inclusive, eu já fiz trabalho com dioxicloro, não teve resultado também, tá? Eu não sei nada. O que controla a podridão ácida é não compactar cacho. Fazer manejo, poda, isso aí. Drosófila, inseto, né? Essas coisas todas aí que... E, Tá, assim, então. metabisulfito não temos, fechou. O Marcos já resolveu podridão ácida. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez, professor Luiz Carlos e o Marcos, pela palestra e pela disponibilidade em participar do nosso primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense. Agradecemos a todos que acompanharam essa palestra. Lembramos que para fazer o certificado devem entrar no link e preencher com seus dados. E convidamos a todos agora para continuarem participando do primeiro workshop com as próximas palestras: Potencial Produtivo e Enológico das Variedades PIO em Sistemas Orgânicos de Produção no Sul do Brasil, São Joaquim e Videira. Ok, pessoal? Então, agradecemos mais uma vez. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Só quero fazer um agradecimento especial ao professor Luiz Carlos e ao professor Marcos Almanci, então, nossos parceiros de mestrado, pela disponibilidade, pelo pronto atendimento, então, nesse sábado de tarde. Então, em nome do programa, faço um agradecimento especial pela colaboração de vocês. Parabéns pela palestra, foi excelente. Muito obrigado, prazer reencontrar aí o nosso amigo Cal aí. E a todos vocês também, quem sabe nos encontramos inicialmente num próximo momento. E as maçãs vão indo bem? Estão indo bem, esse ano foi complicado, mas estão indo bem. Não foi, cara, o que não foi? Olha, obrigado, um abraço, Janice, obrigado. Obrigado, Carl, obrigado aí. Parabéns pelo evento.